Madrugada, avenida, curva à direita, ruela, velocidade, freio, repouso, ponto morto, freio de mão, chave. Bernardo desligou seu carro, retirou devagar as mãos do volante, recordando-se de seu dia. Um dia esplêndido, sem dúvida. Acordou sorridente, tomou um café da manhã caprichado na lanchonete mais próxima. Continuou sua leitura semanal. Contos e romances de terror, seus prediletos. Intrigava-se e entregava-se à trama a cada página. Cada palavra era de tirar o fôlego. Seu tipo de terror favorito era o mais próximo à realidade, pelo óbvio motivo de poder passar dos livros à vida real num piscar de olhos. Ao meio-dia, foi ter com a família em mais um banquete caseiro, onde se trocam ideias e joga-se conversa fora. Fim da tarde, decidiram visitar Annie em sua casa. Cumprimentaram-se e sentaram-se à mesa, comeram um jantar. Depois beberam. Aumentaram o volume do som e beberam mais ainda. Relacionaram-se. Beijaram-se e se divertiram por longas horas. Após um breve descanso e contra a vontade dela, Bernard optou por voltar para casa. Já passavam das 2h30 quando ele destrancava a fechadura, no silêncio mortífero da rua deserta, quebrado apenas por uma fraca garoa. Enfim, a pequena casa. Tornou a trancar a porta e jogou a chave na mesa. Agarrou a vodka e preparou para si uma dose. O vinho de Annie apenas não fora forte o suficiente. O líquido incolor havia transbordado um pouco do copo. A mão direita ergueu-se para pegá-lo e enfiou garganta abaixo. O calor inebriante ardia-lhe o pescoço, mas as feições mantinham-se inalteradas. Mais uma dose. Bernard não era de ponderar sobre as coisas, fazia-as antes de tudo. A reflexão viria posteriormente. E com ela vinha geralmente o arrependimento ou uma intensa dor de cabeça, esta última decorrente da bebida. Guardou a garrafa. 2 doses deveriam ser bastante. Era um hábito diário que praticava há tempo suficiente para não mais se recordar da época em que não o fazia. Foi para o quarto e fechou a porta. Vestiu uma bermuda velha e deitou-se sobre o travesseiro, por fim. A janela aberta produzia ruídos indistintos e temporários. Às vezes, folhas de árvores. Um ou outro carro passava, eventualmente. Não havia muito movimento àquela hora da noite. 3h15, ele observou. A garoa ainda caía, mas não adentrava o cômodo. Por alguns minutos, podia-se escutar a calada da madrugada abafar os demais barulhos e suprimir quase totalmente os sons emitidos por ali. Eram os minutos mais perigosos para Bernard, porque, em momentos como aquele, fazia o que repudiava odiosamente, mas era forçado a fazer: pensar em si. Tentava ao máximo superlotar sua agenda diária, sobrecarregar-se de coisas para fazer. Comparecia aos compromissos mais idiotas e sem motivo aparente. Não se importava se eram divertidos ou entediantes. O essencial era ocupar-se. Tarefas e mais tarefas, o dia inteiro, todos os dias. Mesmo Annie questionava seu estilo de vida, mas dele Bernard jamais abdicaria. Era arriscado demais e ainda assim ele estava agora encurralado. Existia sempre uma hora do dia em que a individualidade mostrava-se à prova de qualquer artifício de fuga e evasão. E ele sabia disso. Eis a razão da vodka. Se não se pode evitar o pensamento, que sejam pensamentos de bêbado, confusos e imprecisos. Ele olhava para a bancada, onde escrevia apelos a entidades poéticas quaisquer, para que o ajudassem a permanecer ignorante sobre sua própria consciência. Elas, porém, não davam a mínima. Olhou para a janela, na esperança de ouvir novamente ruídos que preenchessem o vazio sonoro, mas nada. 3h40, e era apenas Bernard e ele mesmo naquele quarto. Repentinamente, seus ouvidos, que estavam atentos a tudo, puderam captar um par de passos. Vinham de fora do quarto, mas de dentro da casa. Eram sorrateiros, não faziam muito barulho. Não pareciam tocar o chão com muita força e o ritmo era descompassado. Estaria vagando pela casa? Ele acompanhava com a audição, tentando imaginar a forma e a posição do que quer que fosse aquilo. O álcool o deixava fraco e acovardado. Enrolou-se ainda mais sobre suas cobertas. Os olhos tentavam perceber algo no ambiente, qualquer movimentação que pudessem, mas só viam a escuridão. Estava nervoso e aflito, e não podia fazer nada sobre isso. Parecia uma criança assustada com um monstro debaixo de sua cama. A sensação ficou ainda pior quando, subitamente, os passos voltaram-se para o quarto e iam ao seu encontro.
Seu coração entalava a garganta, querendo sair, ribombando em seu interior. Enterrou seu rosto sob o lençol e tentou fazer o máximo de silêncio possível, reduzindo sua respiração até quase nada e tomando cuidado para não fazer nenhum movimento. Quanto mais os passos se aproximavam, estranhamente tornavam-se menos audíveis, mas para Bernard estavam aumentando de volume a cada centímetro. Os vermes da ansiedade roíam seu coração e ele estava indefeso, dormia de porta destrancada. Os passos cessaram à frente da porta. Vários segundos se passaram, talvez um minuto inteiro, e nada aconteceu. A tensão era implacável. Depois, houve uma única e surda batida na porta. O retorno ao silêncio logo em seguida. Era como se estivesse pedindo autorização para entrar. Coisa confusa de entender. Conformado e sobretudo ciente da pessoa horrível que era e do fato de não haver esperanças para ele, Bernard concedeu mentalmente o acesso ao seu quarto à criatura. A porta não se abriu. Entretanto, ele pôde sentir a presença, uma presença invisível, de algo indeterminado. Com sua chegada, o silêncio que já era forte, agora era quase atordoante. Um rápido olhar para a direita. A janela estava fechada. Mas como? Se a coisa estava dentro de casa o tempo inteiro, quem poderia tê-la fechada? O sangue corria quente, quase fervendo pelas artérias de Bernard, e seus sinais vitais entregavam sua posição. Continuou na posição anterior, protegido apenas pela coberta e nada mais. Até que algo tocou-a, fazendo uma leve carícia. Aquilo fez seu corpo gelar. Um calafrio percorreu sinuosamente toda a sua espinha, passando por cada uma de suas vértebras, e o nervosismo agora dera lugar ao pavor. Não precisa ter medo. Bernard saiu de suas cobertas num sobressalto. Sentou-se na cama e tentou olhar em volta. Os olhos lacrimejavam de medo. E tentou novamente, mais outra vez e outra ainda. E como tentou? Ele só queria uma resposta. Quem havia dito aquilo? Quem? Tudo estava escuro e sombrio. Parou para pensar por um momento e a conclusão foi ainda mais assustadora. Aquela não era uma voz sonora com timbre. Era uma voz que se manifestava através de seus pensamentos, dentro de sua cabeça. Está tudo bem. Estou aqui para te fazer companhia. A voz disse-lhe em sua mente. Ele pôde sentir que ela estava ao seu lado, na cama. Você não pode me ver, mas eu estou aqui. Meu nome é Solidão. Inexplicavelmente, ele não sentiu temor algum a escutar aquelas palavras. Havia gostado de ter uma companhia ali com ele. No entanto, a índole dessa parceira era de muita perversidade. Dos cantos sujos das paredes precariamente iluminadas pela luz fraca dos postes da rua, emergiam formas escuras e densas. 1, 2, 3. De uma pequena mancha terminaram como horripilantes e tenebrosas sombras em formato humanoide, de uma altura que ultrapassava os 2 metros. Os braços e as pernas eram esguios e longos, constituindo praticamente metade de sua altura. As cabeças eram grandes e finas, e mesmo sem possuírem rosto, os olhos inexistentes pareciam estar fixos em Bernard. 3 sombras de pé na parede, a observar o pobre velho com desprezo e aversão. Não compreendia o porquê, mas sentiam com intensidade. A princípio nada diziam e nada faziam. Apenas fitavam-no incessantemente, como se estivessem vigiando, à espera de algo. Sentindo-se comprimido por aquela opressão subliminar, ele cometeu um erro fatal ao atrever-se a falar. Quem são vocês? Ora, como assim? Respondeu suavemente um dos 3, comunicando-se de maneira idêntica à Solidão. Não reconhece a si mesmo, Bernard? Somos você. As 2 últimas palavras fizeram os batimentos de Bernard aumentarem ainda mais, até um ponto em que uma parada cardíaca poderia ocorrer a qualquer momento. Havia perdido a voz por um instante. O assombramento era forte demais para que seus músculos obedecessem a seus comandos. Enquanto isso, as sombras permaneceram quietas, observando-o na quietude da noite. Ao que parecia, apenas respondiam às perguntas. 3 espíritos, um sentimento e um ser humano juntos em um cômodo cada vez mais apertado e escuro. O humano julgava estar enlouquecendo àquela altura, o que obviamente era uma tolice,
posto que não havia nada que não fosse ele mesmo ali naquele lugar. Quando retomou o controle do corpo, arriscou-se a fazer mais uma pergunta. Por que estão aqui? A voz sangrava, lutava para sair de seu corpo, como se cortasse sua garganta para que pudesse ser emitida. Os poucos decibéis que sobreviviam alcançavam as paredes com dificuldade, e de lá nunca mais voltavam. O áudio do lugar era nulo. Os tímpanos de Bernard suplicavam pela captação do mais ínfimo ruído, mas o silêncio impiedoso vigorava em seu regime triunfante e totalitário. Fomos desprezados por você durante muitos anos. Somos aquela parte que você mais odeia. O autoconhecimento, a afetividade, a sensatez, a maturidade, a sensibilidade. Sempre fomos ignorados, largados e esquecidos numa trincheira qualquer na sua mente, jogados num lugar sujo e desconfortável e trancafiados para que você nunca se lembrasse da nossa existência. Apodrecemos e sofremos lá dentro por um longo tempo e criamos um ódio por você quase tão ferino quanto o seu por nós. Você nos enoja, Bernard. Odiamos ser uma parte sua. Isso não faz odiarmos a nós mesmos também, mas estamos fadados a cumprir essa obrigação cruel do destino. Porém, nos aproveitamos dessas pequenas brechas, curtos minutos de dia, quando não há mais ninguém, mais nada para mantê-lo ocupado, para torturá-lo. É o único prazer que podemos tirar da convivência forçosa com um velho insensível como você. As sombras alongaram-se ainda mais, tomando a parede em sua totalidade, e suas cabeças estavam no teto, fitando o rosto enrugado de Bernard de cima para baixo. Uma delas deslocou-se quase instantaneamente para o chão, e logo encontrava-se na cama, agarrando, com suas mãos intangíveis e negras, os pés do homem. Petrificado, ele tentou chutar e espernear, na falsa esperança de liberdade. Os pés não se moviam, embora não houvesse nada físico impedindo-os de o fazerem. O segundo ser, notando que ele estava com a atenção voltada para os membros inferiores, deu um bote rápido e prendeu seus braços na posição em que se encontravam. Imobilizaram-no completamente e ele se batia loucamente, chorando e soluçando, ficando mais preso a cada tentativa. Num certo ponto, desistiu. Resignou-se e aceitou. Então ressurgiu a terceira e última sombra. Estava na parede logo à frente do velho. Suas pernas tocavam o chão e seus ombros estendiam-se até a metade do teto. Lançando um olhar furioso e vingativo para Bernard, levou lentamente uma das mãos até seu pescoço. Ele olhou para o alto, as pálpebras inchadas e vermelhas, para encarar o espírito. O rosto indefinido transmitia-lhe um desespero imenso. A criatura começou a pressionar os dedos longos contra o pescoço, que para ela não passava de um fino palito de dentes. A atividade divertia-lhe, e ela sorria na mente do senhor, que sofria em suas mãos. O ar lhe faltava, as artérias tentavam suprir o oxigênio necessário, mas não era suficiente. Nem as lágrimas eram mais capazes de sair de seus olhos. O gosto de sangue formava-se em sua garganta. Sentia as energias de seus membros serem transferidas para seu cérebro, na última tentativa de manter-se vivo. Quando estava prestes a morrer, a sombra o soltou repentinamente, e ele aspirou a maior quantidade de ar que pôde e tossiu violentamente por vários segundos. Depois, pôs-se a chorar incessantemente até perder a voz mais uma vez. As sombras continuaram ali, paradas, enormes, incrivelmente enormes. Não desviavam o olhar, não se moviam, apenas existiam e ficavam ali, esperando uma outra oportunidade, provavelmente. Bernard tremia, colocou a cabeça entre as pernas, que agora já estavam livres, e fechou os olhos, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Bernard passou a meia hora seguinte gritando madrugada dentro. Ninguém pôde ouvi-lo. No meio de sua gradual recuperação, já fisicamente exaurido, sentiu braços envolverem sua cintura e com isso uma sensação de conforto. Tentou tocá-los, mas não conseguiu. Era a solidão. Abraçava-lhe e acariciava-lhe. Suas mãos invisíveis traçavam circunferências por suas costas. Eram reconfortantes aqueles gestos, aquele carinho. Ela beijava-lhe o pescoço e a bochecha para dizer que estava tudo bem. Ele sentia-se melhor assim. A companheira tinha um toque suave e doce, lembrava-o de Anne. Espere, seria Anne? Seus sentidos confirmavam aquela teoria cegamente, e a mente não via justificativa para refutá-la. Era ela. Anne, me ajude, por favor.
Isso é horrível, horrível. Eu não aguento mais, eu quero sair daqui. Eu preciso sair daqui de qualquer jeito. Me tire daqui agora. O horror havia se apoderado da consciência e a destruíra, substituindo-a pela loucura. A solidão, então, cochichou em seu ouvido sobre sua gaveta. Aquela gaveta? Sim, a própria. Ele obedeceu sem mais hesitações. Abriu a gaveta. O revólver pesava em sua mão. O metal frio logo se aqueceu e tornou-se confortável. Bernard passou as pontas dos dedos pelo cano, pelo tambor, pelas câmaras. Estava carregado. A arma estava quente na posse do velho. Vá em frente, disse a solidão. Annie, você vai comigo? Vou, meu amor. Agora vamos, não me faça esperar. O indicador direito repousava trêmulo sobre o gatilho. Não havia hesitação, não havia pensamento. Havia apenas o instinto, e o instinto apenas. Bernard foi, pela primeira vez em muito tempo, mergulhado no emocional. Eram 5h10 da manhã quando a vizinhança ouviu um tiro. Horas depois, a polícia encontrou o corpo frio e morto de Bernard, com um tiro no peito que ele havia disparado contra si. Um corpo fraco, bêbado e morto. Annie viria a saber da notícia no dia seguinte e posteriormente mudaria de cidade, tentando esquecer o homem que amava platonicamente, fazendo de tudo para satisfazê-lo. O caso foi dado como encerrado após 3 dias de investigação. Até os dias atuais, consta no obituário de Bernard o suicídio como causa da morte. Infelizmente, se alguns policiais sofressem o que ele sofria, talvez o resultado pudesse ser mais preciso. Ninguém havia considerado a possibilidade de um homicídio recíproco. Bernard e as 3 sombras apontavam a mesma arma um para o outro e atiraram ao mesmo tempo. Eram essencialmente assassinatos inevitáveis. Não havia outro desfecho possível para a história.